Olá, bem-vindos ao Pela Sua Saúde. Ao longo dos próximos programas vamos abordar vários temas relacionados com o Smart Aging, um conceito que define uma medicina preventiva focada nos conhecimentos de anti-envelhecimento e longevidade. Temos hoje em estúdio a psicóloga clínica, a doutora Catarina Martins. Muito obrigada pela sua presença. Hoje vamos falar sobre 3 temas que assolam grande parte das pessoas e que muitas vezes há algum estigma em serem falados. Vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre ansiedade e stress. Doutora Catarina, começando por uma definição do que é efetivamente estas questões relacionadas com a saúde mental. O que é que podemos considerar como sintomas normais, como seres humanos que somos, e as nossas emoções, comparativamente a quadros patológicos, ou consideremos doença? Desde já queria agradecer o convite à doutora Andreia para estar cá hoje. É importante distinguirmos aqui o que é isto da patologia e da saúde mental. Nós consideramos saúde mental aquilo que é, de facto, estados adaptativos, não é? Portanto, todos nós passamos por tristeza, por ansiedade, por medos, por momentos menos bons, e isso não implica que estejamos a passar por quadros patológicos, ok? Portanto, era muito importante definirmos logo desde aqui que estar doente ou ter uma doença mental não é igual a de facto estarmos a passar por períodos adaptativos a situações de perda, de desemprego, de dificuldades relacionais. Portanto, existe aqui quase um contínuo entre saúde e doença, e nós lá por estarmos tristes ou por estarmos a passar por dificuldades na nossa vida não significa que estejamos doentes. O que distingue, se calhar, a doença da saúde ou a nossa capacidade para nos considerarmos ou para considerarmos uma pessoa com saúde mental é a sua capacidade para ultrapassar estes períodos mais difíceis ou estas emoções e não ficarmos lá. E daí que por vezes seja super importante procurarmos ajuda de profissionais. Claro que sim. A doutora Catarina trabalha numa clínica de psicologia, a Learn to Be, e diariamente tem homens e mulheres de diferentes idades e por diferentes fases de vida que têm a coragem de procurarem ajuda, o que por vezes é quase o primeiro passo para o tratamento. Falando da questão da depressão, que é um tema que assola jovens, pessoas adultas em fase ativa, como pessoas mais idosas, nomeadamente com a questão da solidão, que cada vez é mais frequente. Quais os sintomas que realmente distinguem entre uma tristeza e um quadro de um síndrome depressivo ou uma depressão? A tristeza é uma emoção base, portanto, todos nós sentimos tristeza em determinados momentos da nossa vida e isso até é adaptativo, não significa que estejamos doentes. De facto, a depressão e aquilo que podemos distinguir de uma tristeza para uma depressão é, de facto, a sintomatologia, e estar doente, ou melhor, estar triste não significa estar doente, desde que o período de tristeza não exceda, de facto... Qual é o período que nós consideramos normalmente? Depende bastante do contexto da pessoa, se é a depende da situação. Vez. O DSM, portanto, o Manual de Doenças Mentais, tem mesmo especificado o período. Enquanto psicóloga, não gosto tanto de definir e taxar logo e catalogar logo as pessoas nesse sentido. Sim. É muito mais importante estarmos atentos aos sinais, aos sintomas. Muitas vezes termos sintomatologia depressiva não significa que estejamos deprimidos. Muitas vezes usa-se aqui até o conceito de eu estou deprimido, confundindo com aquilo que é estou triste. Estou a passar por uma fase... Normalmente a tristeza não está isolada, ou seja, temos outros sintomas concomitantes que também às vezes a pessoa não sente tristeza, mas tem outros sintomas. Tem outros sintomas, por exemplo, num quadro depressivo, portanto uma perturbação do humor que podemos considerar um quadro depressivo, há implicações psicológicas, físicas, portanto... Por exemplo, a pessoa deixa de ter prazer em situações que antes lhe davam bastante prazer, até pode ficar mais irritada, a sua irritabilidade aumenta, alterações a nível do sono, quer hipersónia como insónia, alterações no nível do apetite, uma culpa excessiva, uma visão do mundo, de si própria, dos outros muito negativa. Alguns sintomas de ansiedade, curiosamente, muitas vezes a ansiedade até precede quadros depressivos. Portanto, pessoas que vivem a ansiedade de uma forma perturbada, extrema, patológica até, vêm por vezes a desenvolver quadros depressivos.
E do ponto de vista do Smart Aging, portanto, perante uma pessoa com 30 anos que começa a identificar algum destes sintomas, que técnicas ou que procedimentos ou terapêuticas temos à nossa disposição que nos possam ajudar? É sobretudo importante a pessoa reconhecer e ter aqui uma rede de suporte, é fundamental para que tenham outras pessoas também que possam estar atentas, porque por vezes a pessoa não reconhece que isto é um estado passageiro. Arranja aquela desculpa de que não apetece estar com ninguém, de que não apetece fazer nada e acaba por não estar até a tomar consciência de que está a entrar numa situação de tristeza desadaptativa, que não faz, que não é saudável, ok? Então, o que é que nós podemos aconselhar a este tipo de pessoas? Além de reconhecerem os sintomas e eventualmente procurarem ajuda, é o primeiro passo, é a identificação de que não estamos bem, não estamos, que isto não é uma tristeza qualquer, eventualmente é algo mais. Algo mais profundo. Não é? Exatamente. Depois temos várias abordagens terapêuticas. Com certeza que aqui a alimentação e o exercício físico são fundamentais para ajudar, ou seja, o estilo de vida que a pessoa tem, mas muitas vezes a pessoa chega-nos num estado já bastante deprimido, desmotivada com a vida, sem força para fazer as tais mudanças e, portanto, tem que se trabalhar um bocadinho ao contrário. Exatamente. Trabalhar a autoestima, trabalhar o reforço na mudança e depois aí já conseguimos mudar os estilos de vida. Exatamente. Muitas crenças também associadas a inutilidade, incompetência, catastrofização. Muitas vezes também é preciso fazer aqui alguma psicoeducação no processo terapêutico. Há várias abordagens que estão à nossa disposição enquanto psicólogos. Nós não podemos ver a pessoa isolada e taxativamente acharmos que é aquela terapêutica que vai ser útil para aquela pessoa. Há variedíssimas abordagens. E desmistificar um bocadinho também a ideia que ir ao psicólogo é sinónimo de que temos uma doença grave, não é? Porque as pessoas também têm algum receio de reconhecerem perante a família, perante o marido ou perante os filhos que realmente vão a uma consulta com um psicólogo, não é? Claro, porque muitas vezes isto é visto como uma questão até um bocadinho do ego, não é? Eu estou mal, sou fraco, não devia estar a passar por isto, eu devia conseguir dar a volta, eu devia conseguir... O que acontece é que muitas vezes as pessoas não se conhecem elas próprias, não conhecem aquilo que as deixa triste, não conhecem as suas respostas à tristeza, não desenvolveram aqui recursos, por exemplo, rotinas saudáveis de vida, hábitos saudáveis e, portanto, confunde-se tudo um bocado e a pessoa acaba por não reconhecer. Então, dentro das técnicas de psicologia, que tipo de técnicas é que as mais frequentes ou as mais utilizadas? Nós temos vários modelos teóricos. Pessoalmente, e acredito também na equipa onde trabalho, nós tentamos ser um pouco integrativos, integrar vários modelos para ajustarmos-nos também àquela pessoa, à problemática daquela pessoa. No meu caso particular, utilizo uma abordagem muito holística, muito sistémica, olhar para a pessoa, para os contextos onde ela está inserida, para as relações que ela tem com este contexto. Depois existem as técnicas, a abordagem mais cognitiva-comportamental, para identificarmos as crenças disfuncionais que estão a limitar a pessoa e que fazem com que a pessoa não consiga ultrapassar aquele estado e testar novos comportamentos que lhe vão provar ela própria. E essas crenças podem até vir já desde a infância, da adolescência. Exatamente. E que só se vêm a manifestar claro que sim. Mais Questões tarde. de personalidade, a forma como eu me vejo a mim, como eu vejo as minhas relações com os outros, sem dúvida. Muitas vezes até no caso da depressão, historial familiar, né, predisposição familiar, a educação que a pessoa tem. Particularmente, né, eu utilizo também muito o modelo de EMDR, que é um modelo onde tentamos perceber também que situações traumáticas é que a pessoa pode ter passado ao longo da vida e que hoje estejam a bloquear e, portanto, através da estimulação bilateral do cérebro, nós conseguimos reprocessar. Como é que isso funciona? Interessante. É uma técnica, por vezes, desconhecida. Fala-nos um pouco sobre isso. O EMDR é um modelo terapêutico, portanto, tem aqui vários pressupostos de modelo teórico, né, de base, muito também com bases em cognitivo-comportamental, em que nós procuramos fazer a anamnese da pessoa, perceber o historial da pessoa no contexto de vida, não é? Perceber também aqui as crenças associadas a eventos que possam ter marcado a pessoa de uma forma que hoje a está a bloquear. Tentarmos perceber as imagens associadas ao evento, emoções, porque o que se acredita é que nós, quando vivemos um trauma, ficamos bloqueados e Com essa crença.
com essas crenças, com essas imagens, às vezes até com sensações no corpo, e por vezes revivemos sem saber que aquilo está associado a um trauma, outras vezes sabendo, mas não conseguindo ultrapassar. Quais é que são para si os principais fatores de risco? Portanto, todos nós temos um dia-a-dia cada vez mais exigente a nível profissional. Sim. As mães trabalham, cuidam dos filhos, cuidam da casa, os pais também. Os avós cada vez mais também estão envolvidos em todo este processo. Portanto, todos nós sabemos que temos um dia-a-dia super cansativo e exigente. Claro. E por vezes não nos encontramos, não é? Quais é que são para si os fatores de risco principais? Existem, lá está, esses fatores que a Andreia referiu, que a doutora Andreia referiu, por exemplo, desemprego, situações, problemas depois associados financeiros, dificuldades em relações, o próprio ciclo de vida, ciclo vital da família tem várias etapas de crise que podem contribuir, podem ser fatores desencadeadores de problemáticas psicológicas. E, portanto, todas as situações desafiantes da nossa vida podem despoltar e ser fatores de risco. Tudo vai depender dos recursos que eu tenho, de me conhecer ou não, de perceber como é que posso pôr os meus recursos ao meu serviço, não é? E, no fundo, a minha autoestima, a minha confiança também estar ao meu serviço e eu não me desfocar daquilo que quero para a minha vida, daquilo que... Então, o primeiro sinal será reconhecermos os sinais ou que algum dos nossos familiares reconheça, da nossa rede, Nós estamos isolados, no fundo. Porque normalmente quem sofre de depressão também tem algum isolamento, não é? Exatamente. Portanto, acaba por esconder e reprimir esses sentimentos. Portanto, identificarmos esses sinais e agora temos algumas ferramentas a nível de conteúdo digital, portanto, a internet, blogs, mães que partilham sobre a depressão pós-parto, casais em crise que também partilham problemas com a questão do desemprego ou dificuldades económicas. Portanto, o efeito espelho, não é? Sentirmos que outras pessoas passam os mesmos problemas que nós, muitas vezes despoleta à procura de, ok, há solução para mim, não tenho que passar... E não sou o único. Exatamente, não tenho que passar por isto sozinho, não sou fraco. Exatamente. Okay. Diga-nos outra questão. Em relação à sua experiência, quais seriam as primeiras técnicas ou tentativas de tentarmos suprimir um pouco esta tristeza e esta dificuldade? Não há terapias do milagre. Na psicologia de todo, nem nós pretendemos isso, porque tudo aquilo que é demasiado rápido acaba por ser um bocadinho como nas dietas, não voltamos ao mesmo, não é? Não há nada que cure assim de um momento para o outro. É importante avaliarmos aquela pessoa, porque, sem dúvida, se há casos depressivos que podem decorrer de determinadas situações, eventos específicos que me despoletam, uma morte de um filho, uma situação de desemprego, há outros casos em que não é assim tão limpinho, não é assim tão claro, é multifatorial. Portanto, fazemos aqui uma boa história clínica. Depois, a minha abordagem acaba por ser muito compreender esta pessoa, as relações que ela tem, a forma como ela se desenvolveu na relação com os cuidadores também mais primários e que ajudaram e contribuíram para o desenvolvimento da sua personalidade e para a forma como ela hoje se relaciona e se vê. Perceber que crenças associadas, que crenças estão associadas também a estas dificuldades, porque a forma como nós pensamos influencia a forma como nós sentimos, influencia a forma como nós nos comportamos e, portanto... Então, convido-a a ver o nosso inquérito de rua para vermos o que é que os portugueses pensam sobre a depressão. Sabia que a população portuguesa tem índices muito elevados de depressão. Por que é que acha que isto acontece? Acontece pela nossa maneira de ser, acho eu. Somos um bocadinho para o negativo. Talvez o trabalho, talvez a ansiedade, talvez esta suposta crise que está a atravessar o país, cada vez mais dificuldades, tudo a aumentar e os salários na mesma. A falta de trabalho, o mau ambiente em casa, um divórcio, pode levar a uma depressão. Talvez as dificuldades, em primeiro lugar. Depois também a saúde é complicada. Eu acho que as pessoas tentam demonstrar hoje em dia uma coisa que não são, na realidade. Vive-se um bocado de aparências e depois ao final do mês não há dinheiro para pagar as contas e daí vêm as depressões. Achas que o ritmo de vida dos portugueses é cada vez mais exigente e isso também leva à depressão? Acho que isso, as várias horas de trabalho, acho que ter um tempo pessoal e tempo de família. Eu também conheço casos de pessoas que se reformaram e a partir daí a vida delas alterou-se completamente e ficaram mesmo com depressões grandes. Tive uma amiga que há uns anos atrás que teve uma depressão, mas felizmente já ultrapassou. Como é que acha que a população pode combater este tipo de patologia?
Olha, andar aqui assim à beira-mar, fazer exercício, sei lá, dançar, outras coisas assim que nos animem. Para mim o sol é como tomar um medicamento. Pronto, É fonte de que não energia. tomam, é fonte de energia. E portanto é isso que eu aconselho às pessoas, saírem de casa, não se meterem em casa, procurarem um amigo. Vejo que tem ali uma criança pequenina, não passou pela depressão pós-parto ou passou assim também por uma fase complicada depois de ter o seu filho? Felizmente não passei, sei que acontece. Aqueles primeiros meses, que é você e a criança, eu senti um pouco sim. Fiquei um pouco ansiosa, estressada, triste, todos aqueles sentimentos que afloram, né, após a maternidade. A grande parte das mulheres tem sintomas no pós-parto, muitas delas não os reconhecem e por vezes também temos que distinguir entre o chamado baby blues, não é? Que é aquela disforia no pós-parto em que há uma série de mudanças hormonais e emocionais, e de uma verdadeira depressão pós-parto. Exatamente. Ajude-nos a distinguir um bocadinho o patológico, lá está, e o baby blues. Por isso é que começámos esta conversa por falar aqui nas fases adaptativas e que realmente não são símbolo, significado de doença e da real doença, ok? É muito importante esta distinção porque por vezes confunde-se e até faz com que as pessoas não procurem ajuda tão cedo. O baby blues, não é? O baby blue é uma fase natural na maior parte das mulheres que têm o bebê, portanto uma fase pós-parto, e está muito associada a emoções e aos próprios desafios da maternidade. E há todas as adaptações que têm que ser feitas com mulheres, na relação com os maridos, na relação com os avós, o papel que com mulheres o papel elas muda, assumem. não é? Até na primeira gravidez, sobretudo, o papel muda. Eu passo a ser esposa, filha, para ser também mãe. E isto implica aqui até uma mudança na minha percepção de mim própria. Portanto, estas mudanças, todos os desafios, o cansaço, a amamentação, as minhas preocupações, se vou ser boa mãe, se vou conseguir nutrir as necessidades daquela criança, se vou conseguir dar conta de tudo. Então, por vezes surgem alguns sintomas e provavelmente até mais de 80% das mulheres passa por este tipo de sintomas, que são o cansaço, alguma sensação de solidão, uma excessiva preocupação, algum medo até do futuro. A sensação de não serem boas mães. Sensação de não serem boas mães, exatamente. O medo da crítica externa, porque depois de repente temos imensas pessoas a darem opiniões de como deve ser feito os cuidados àquele bebê e a mãe às vezes sente-se um bocadinho perdida. E até uma coisa muito importante, que é a maternidade está muito associada a um estado de graça fantástico em que vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo uma plenitude maravilhosa e nem sempre é assim. E até a própria família, por vezes, até critica e acha estranho que a mãe não esteja super feliz, super despreocupada. E depois também todas as mudanças que, como mulher, sofre no seu corpo e trabalha muito a sua autoestima, não é? A questão do peso, a questão de, perante o marido, perder aquela ideia de mulher sensual e passar a ser vista como mãe, não é? E, portanto, todos estes fatores acabam por despoltar este desequilíbrio, Claro não é? que sim. Agora, a questão é, como a doutora Andreia dizia no início, é uma fase adaptativa, é normal existirem este tipo de sintomas e isto não significa que estejamos face a uma depressão pós-parto. Uma depressão pós-parto é quase de forma semelhante à depressão generalizada, à depressão major. Há aqui uma distinção que é a duração do período de tristeza, de sentimento de anedonia, não ter prazer nas atividades que tinha, dificuldades no sono. Portanto, este período sendo mais de... Lá está os timings, não gosto muito de catalogar assim porque cada caso é um caso, mas tendencialmente em 2 semanas estas sensações vão desaparecendo e vamos melhorando o nosso estado. E há mulheres que mantêm este quadro de tristeza e por vezes até de algum descuido com os seus bebés, que tem a ver com a dificuldade que elas próprias têm em cuidar de si. Exato. Então nós sabemos que há mulheres que têm tendencialmente fatores que vão despoltar a depressão pós-parto. Sim, podemos identificar alguns fatores de risco predisponentes, não é? Por exemplo, existir um historial de ansiedade e de depressão na família ou a própria pessoa durante a gravidez ou mesmo antes da gravidez já ter alguma ansiedade e talvez alguns sintomas depressivos também. Fatores contextuais, não é? Dificuldades económicas, uma gravidez com vários fatores de stress, problemas na relação com o companheiro, problemas na família. Diz-se também que está bastante associado
estudos indicam que está associado tensão pré-menstrual muito intensa com a possibilidade de vir a desenvolver uma depressão pós-parto. Gravidezes de risco também podem estar associadas à possibilidade de vir a desenvolver uma depressão pós-parto. Portanto, alguns sinais que podemos estar mais alerta, não é? Tocou no tema da questão da ansiedade e do stress, portanto, claramente que nós temos estes dois opostos no nosso dia-a-dia. Há momentos que nos sentimos mais tristes, há momentos que nos sentimos mais ansiosos, não é? Permita-nos, a questão da ansiedade é uma questão que hoje em dia até verificamos em crianças, em adolescentes, portanto não é uma coisa exclusiva a adultos. Quais os primeiros sintomas em que nos permita distinguir o que é uma ansiedade como resposta natural ao stress, não é? Devido a quase um instinto de sobrevivência, a verdadeiramente ser uma ansiedade patológica e que tira qualidade de vida às pessoas? Como a doutora Andreia disse, existem, e lá está, tal como a tristeza poder vir a originar, quando não é ultrapassar e não temos recursos para ultrapassar, vir a originar uma depressão, o medo, não é? Que é uma resposta que todos nós temos e que, se pensarmos ainda nos nossos ancestrais, quando fugiam na selva, podiam sentir medo, não é? E o corpo respondia de uma forma até bastante fisiológica, não é? O suor, o batimento cardíaco, as tonturas, portanto, tudo isto acaba por ser uma preparação para lutar ou para fugir, o nosso mecanismo de luta ou fuga. Portanto, o medo que nós sentimos, aliás, a ansiedade que nós sentimos está associada ao perigo de não sabermos muito bem o que é que vai acontecer. Portanto, o nosso corpo está-nos a preparar para agir. Quando estes sintomas se tornam incapacitantes, portanto, por uma excessiva preocupação, uma sensação de incapacidade, de incompetência, de ativação fisiológica constante pelo estado de alerta que temos. Porque a ansiedade também está muitas vezes relacionada a fobias e essas sim bloqueiam determinados comportamentos. A ansiedade, quando se torna um problema, não é? Está associada a perturbações de pânico, revela-se através de perturbações de pânico, ansiedade generalizada, pode também existir na perturbação de stress pós-traumático, existe, é a base, a ansiedade, não é? Perturbações obsessivo-compulsivas, portanto, todas elas têm como base a ansiedade. Só que a ansiedade que não é adaptativa, ou já passou para o lado do desadaptativo e do patológico, porque a pessoa não está a dar conta e até muitas vezes, novamente, entram aqui as crenças. Quando eu estou a percepcionar estes sintomas que estou a sentir no meu corpo como perigosos, quando não compreendo porque é que estou ansioso, ou não sei lidar com esta ansiedade, porque acho que não tenho recursos, ou porque acho que posso estar em perigo se falhar e a falha ser percepcionada como algo terrível e não como algo natural na nossa vida, eu posso entrar em quadros patológicos de ansiedade. Sim. Queria convidá-la, vamos até ao norte do país e ver o que é que os portugueses que vivem em Matosinhos têm a dizer sobre a ansiedade. Considera-se uma pessoa estressada? Não. Acho que não. Um bocadinho. Não, sempre tranquilo. Estressada não, um pouco ansiosa às vezes, sim. Sou um bocado. Na relação ele é o meu calmo e eu sou a mais nervosa, estressada, pronto, vá. Muito. Bastante. Sofro muita ansiedade, também há coisa disso. Penso muito já no futuro e isso faz-me estressar e andar ali ansiosa. Sinceramente não, talvez porque de personalidade sou uma pessoa muito positiva e otimista, então quando vejo a dificuldade já estou a pôr o trampolim para saltar por cima. Fico querendo antecipar as coisas, então normalmente eu tento lidar da melhor forma, tento me acalmar, tento procurar ver o que é que eu posso fazer para melhorar isso. Se calhar interiormente sou, aparentemente não. Não mostro muito para fora aquilo que vai cá dentro. A exigência cada vez mais no trabalho também é uma das causas para este tipo de patologias? Sim, por acaso é. Se calhar fiquei assim mesmo por causa do trabalho. O stress hoje em dia é tudo derivado ao trabalho, como sabe, não é? Que é uma quase. Para esse tipo de stress e ansiedade, alguma vez procurou algum especialista, recurso a alguns medicamentos? Não. E o que é que faz para contrariar um bocadinho isso? Basicamente é ele que me ajuda, porque senão, bom, passo-me assim um bocadinho, né? Mas ele ajuda-me sempre, acalma-me. Fico tipo, calma, olha, estamos a dar um passeio, por causa do stress, o sol, faz já um bocadinho, pronto. Faço caminhadas e alguma corrida pelo meio, mas mais caminhada do que corrida. Para a ginástica, sei lá, mas isso não é coisa que eu faço muito. Arranjar algum hobby, por exemplo, sei lá, dar umas caminhadas durante o dia e não pensar tanto no trabalho. Os portugueses pensam muito no trabalho e acho que é uma
uma situação que deve ser muito melhorada. Vou buscar agora as miúdas à escola. Antes disso, estou a tirar 10, 15 minutos para mim, para que quando estiver ao pé delas, o stress não esteja efetivamente acumulado e tenha mais paciência e mais disciplina também para as ouvir e não se estressar logo com elas. A palavra de ordem nesta entrevista de rua foi, sem dúvida, o stress, que acho que todos nós identificamos. Sim. Dê-nos dicas práticas, do ponto de vista de um Smart Aging, tendo uma pessoa, por exemplo, com 30 anos à sua frente, ou com 40, e que tenha filhos, tanto gerir uma atividade profissional. Que dicas práticas para os nossos ouvintes? De facto, o stress, tal como a ansiedade, como falámos inicialmente, são estados adaptativos para reagirmos. E, portanto, se nós utilizarmos o stress a nosso favor, ele vai ser promotor de emoções positivas, de capacidade de atingirmos os nossos objetivos, é quase como uma bebida energética para nos motivarmos para a ação. Portanto, aqui algumas dicas que posso deixar, sobretudo, e falaram-nos disto, de exercício físico, praticar exercício físico, ter um estilo de vida regrado, um estilo de vida que nos dê também aqui a possibilidade de não deixarmos de lado os nossos prazeres, não é? O lazer, termos relações que realmente nos preenchem. Saudáveis, inspiradoras, Exatamente. Que nos motivem. Que vão ao encontro da nossa verdade interna, que nos fazem sentido, não é? Já anteriormente tínhamos ouvido falar disto de andarmos a viver aqui quase como uma máscara, não sermos realmente quem somos. E isso também faz com que sintamos mais stress, mais ansiedade, porque não estamos na nossa verdade, não estamos bem connosco mesmos. Eu quase que até me atreveria a dizer que quando estamos a fazer tudo aquilo que temos de fazer para alcançar o sucesso, nós não temos tempo para sentir os efeitos negativos. Lá está, a trabalhar-nos as questões do lazer, é importante o contacto com a família, portanto, sem dúvida, a rede de apoio, a rede de apoio, a questão da leitura também, desportos inspiradores, não é? Pode não ser a ida ao ginásio, pode ser uma caminhada, como exatamente, vimos aqui. aquilo que nos fizer sentido, aquilo que nos fizer sentido, pormos o nosso corpo a mexer, isto é fundamental. Movimento. Porque os sintomas negativos da ansiedade e do stress estão associados ao corpo. E muitas vezes até há a interpretação errada do que é que está a acontecer com o nosso corpo. Quando nós pomos o nosso corpo em ação, desconstruímos aqui um bocadinho o que é isto, ter o coração a bater rápido, de estar a suar, e associamos isto a fatores positivos, estimulantes, não é? E lá está, de alguma forma, utilizar o stress não como um elemento, estou em stress, mas que nos ajuda, vou utilizar esta adrenalina que trago do trabalho, se calhar para ir fazer uma corrida, para sair de casa, fazer atividades. Mas como referiram, e muito bem, os fatores de personalidade, não é? E as nossas crenças aqui bloqueiam muitas vezes. Os estudos apontam para um fator que é, para mim, um dos mais importantes de referir, que é a forma como nós percepcionamos o stress, influencia digamos assim, influencia os efeitos negativos do stress no nosso corpo. Portanto, se nós olharmos para o stress como algo negativo, as respostas físicas vão ser prejudiciais, portanto, problemas cardiovasculares, problemas, eventualmente até diabetes, aumentar a probabilidade de AVCs. Portanto, se nós conseguirmos olhar para o stress como catalisador para algo positivo, isso de facto irá revelar-se no nosso corpo. Em resumo, encararmos estas emoções como parte de sermos seres humanos, que as sentimos, e encontrar as estratégias para conseguirmos ter melhor qualidade de vida e sermos mais felizes. Conhecermos-nos, sobretudo. Obrigada pela sua presença, Catarina Martins. Foi mais um programa do Pela Sua Saúde. Muito obrigada pela vossa presença. É importante percebermos que estas perturbações psicológicas poderão afetar o nosso dia-a-dia. Contudo, temos profissionais que nos podem ajudar ou outras técnicas que nos poderão ser úteis. Mais uma vez, obrigada e até ao próximo programa.